Oi, gente! Nós já vimos na aula anterior que tempo é dinheiro. Se você não viu essa aula, gente, volte lá. O link está aqui na legenda desse vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Continuando a série Minha Arte, Meu Negócio, vamos entender nessa aula porque é tão importante sabermos o valor que gastamos em materiais quando vamos fazer uma peça artesanal. Muitas vezes dizemos, é só um pedacinho de tricoline, um pouquinho de tinta, nem conta. Mas conta sim, e isso faz muita diferença para a formação do valor final. E é de extrema importância que você tenha esse conhecimento. Então vamos lá para uma aula cheia de cálculos e aprendizado. Roda a vinheta! Pessoal, tudo pronto aqui para iniciarmos os nossos cálculos. E agora nós vamos a um passo muito importante, tá? Aqui nós vamos calcular os custos dos materiais, tá bom? Eu vou ressaltar aqui, gente, antes da gente começar, que os valores aqui utilizados é com base nos meus custos, tá? Então, você vai substituir cada item aí de acordo com o custo que você teve, com o que você pagou, tá? E também eu estou colocando aqui os materiais que eu utilizo. Se você utiliza mais ou menos, também você vai adequar a essa realidade sua, certo? Então, pessoal, prestem muita atenção, porque o custo de materiais é tão importante você saber, porque se você praticar um valor abaixo do que nós vamos chegar nesse custo de materiais, significa que você tá pagando para trabalhar, porque você não está cobrindo nem seus custos, tá? E não é só esses custos, vocês vão ver que, ó, teve a aula passada, que além dos custos de materiais tem o seu valor de mão de obras, e depois aqui dessa aula nós temos ainda custo fixo e também falar sobre margem de lucro. Então, isso aqui é só para vocês terem uma base, que os materiais não é só o pano de copa, por exemplo, não é só a tinta, tem muito mais, e que tudo tem que ser levado em consideração, que isso vai fazer diferença lá no valor final, tá bom? Então, eu vou considerar aqui um pano de prato, um pano de copa simples que eu faço, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, eu uso pano de copa. Primeira coisa é você definir aí, fazer uma lista do que você usa para fazer esse pano de copa. Então, eu uso pano de copa em branco, uso para acabamento tricoline, que eu faço o acabamento em tecido. Aqui, se você não trabalha com tricoline, faz um acabamento em crochê, você tem que colocar também o crochê. Eu também costumo utilizar aviamentos. Aqui eu vou usar a cianinha. Se você usa aqui, não é a cianinha, mas você usa ali um bordado inglês ou um gripi, por exemplo, você vai colocar aqui também. Tem a linha de costura, isso mesmo, tem que ter um valor para a linha de costura, porque tudo você paga. E como eu faço o barrado costurado, eu preciso gastar a linha. Tem tintas, porque o meu pano de copa é pintado, então vai ter um gasto com tinta. E tem o gasto com embalagens, porque seja para enviar pelo correio ou seja para entregar direto para o cliente, eu gasto embalagens, correto? Então, nós vamos primeiramente fazer essa listagem. Depois disso, nós vamos definir o valor que eu pago, que eu gastei de cada item desse, certo? Então, aqui, por exemplo, no meu pano de copa, eu gastei um valor de R$5. Isso aqui é o pano de copa sem acabamento. Eu vou considerar um valor de R$5 que eu gastei aqui, tá? Isso aqui você vai colocar o valor que você pagou do seu pano de copa. É sempre válido lembrar, gente, que se você comprou pela internet e pagou frete, você vai colocar aqui o valor que você pagou do pano com o frete. Como assim, Angélica? Porque o frete é um gasto que você teve da sua empresa para que os materiais chegassem até você. Então, se você, por exemplo, aqui você comprou 10 panos de copa, pagou R$4, certo? Em cada um. Então, 10 por 4, você vai ter R$40, certo? Mas aí você pagou R$10 de frete para chegar até você.
Então, você vai pegar esse R$10 e dividir pela quantidade de itens. Então, se você pagou, você vai pegar os R$10 do frete e dividir pelos 10 panos. Então, se fosse mais panos, você ia dividir por mais, que é igual a R$1. Então, o seu custo de pano de copa não vai ser mais os R$4 que você pagou no pano. Vai ser R$4 mais R$1 de frete, totalizando R$5. É só um exemplo para vocês entenderem que o frete tem que estar embutido no seu custo aqui de materiais. Isso aqui, gente, é válido para todos os itens, tá? Você tem que calcular com o frete, senão você vai estar perdendo dinheiro, certo? O tricoline, gente, para mim, ele saiu o valor de R$1,13, a faixa que eu usei. Então, aqui eu considero uma faixa de 50 centímetros, vou até colocar aqui, ó. Eu uso nos meus, eu fiz um acabamento simples, então aqui a minha faixa, ela tem 50 centímetros de largura, que é do pano de copa, por 10 centímetros aqui, ó, de altura, certo? Então, como que você vai saber isso aqui, gente? Então, você tem que fazer um cálculo de acordo com o valor que você paga no tricoline. Por exemplo, se eu tenho aqui o tricoline, vocês sabem que ele tem 1,5 m de largura quando a gente compra. Eu tenho aqui o tricoline que eu comprei, geralmente eu compro 50 centímetros, tá? Então, eu comprei aqui 50 centímetros de tricoline. E aqui ele tem 1,5 m. Porque se você comprar o tricoline, ele vai ter 50 centímetros por 1,5 m. O que nós precisamos fazer? Nós vamos calcular o valor que vai em cada pano. Então, quando chega assim, eu gosto de cortar as minhas faixinhas todas com 10 centímetros. Então, considerando o pano de prato de 50 centímetros, né? A hora que faz a bainha em torno de 48, eu cortei aqui em faixinhas de 10 centímetros. Só ilustrando para exemplos de vocês. Então, sabe-se que esse total aqui, ó, esse todo aqui, 50 centímetros por 1,5 m, o valor total dele, ó, 50 centímetros, é igual a R$17. Esse é o valor que eu paguei. O metro. Como que eu sei quanto que eu paguei aqui? Se 1 metro de tricoline era 35, se não me engano, deixa eu ver aqui. Olha só. O metro do tricoline, desse tricoline que eu estou usando, era R$34, certo? 1 metro. Se eu comprei 50 centímetros, eu divido por 2 e eu vou saber o valor dos 50 centímetros. Então, 17. Então, todo o pedaço que eu tenho aqui, ele custou para mim R$17, certo? Agora, como que eu vou saber quanto vale cada pedacinho desse aqui? Eu falei para vocês que eu corto com 10 centímetros para melhor aproveitamento do tecido. Então, eu pego a largura dele, cortei em faixinhas de 10 centímetros cada um, ó. Aqui tem 10 centímetros. Se o meu pano, ele tem 50 por 1,5 m, eu consegui aqui 10 faixinhas de... Eu consegui aqui 15 faixinhas de 10 centímetros. Então, aqui, ó, pela largura dele, eu tenho 15 faixas de 10 centímetros, certo? O que eu vou fazer? Eu tenho que pegar esse valor aqui, que é o valor do todo, dos 50 centímetros por 1,5 m, R$17, e eu tenho que dividir pela quantidade de faixinhas que ele me deu. Então, divido por 15. Ah, Angélica, eu corto com mais centímetros. Se aqui deu 5 faixinhas, você vai dividir por 5. E assim sucessivamente. Ah, mas se meu pano for de 1 metro, você vai ver quantas faixinhas ele te dá para acabamento e você vai dividir pela quantidade. Então, pega o valor que você pagou no tecido, no todo, e divide pela quantidade, no caso, para pano de copa de faixas, que ele vai te proporcionar, tá? Se fosse outra peça, você iria calcular pela quantidade lá da peça que ele ia te possibilitar fazer, tá? Espero que vocês tenham entendido até aqui.
Então, pega aí o 17 e divide na calculadora por 15. Total, 1,13. Por isso que eu defini aqui, ó. Total, 1,13. Então, aqui eu cheguei à conclusão de que cada faixinha minha desse tecido específico que eu estou usando, custou para mim R$1,13. Então, tricoline que eu usei na minha peça, no meu pano de copa que eu estou usando de exemplo, custou R$1,13, certo? Aí tem outra coisa aqui, o próximo item. Eu costumo utilizar a cianinha, né? Como eu falei pra vocês, que aí junto com o tricoline eu faço um acabamento simples, certo? Então aqui, ó, você tem que calcular o aviamento que você estiver utilizando. Se no caso aqui você usou o outro aviamento, como eu falei atrás, você tem que colocar ele na conta, certo? Então aqui, ó, eu paguei R$7 na embalagem que tem 10 metros de cianinha. Vou até pegar aqui outra folha de rascunho pra gente fazer o cálculo da cianinha, tá? Então, a minha cianinha... Eu preciso saber, gente, do total da peça pra mim dividir ali pra saber quanto que saiu pra mim cada pedacinho. Então, eu sei que na embalagem de 10 metros de cianinha, custou pra mim R$7. Eu não usei 10 metros na minha peça, tá? Aí eu preciso saber, primeiramente, qual o valor do metro, certo? Então, para isso, nós vamos pegar o valor que eu paguei, 7, e dividir pela quantidade de metro. Eu paguei R$7 em 10 metros. E vamos chegar ao valor de cada metro. Então, 7 dividido por 10 é igual a 0,7 ou 70 centavos, tá bom? Então, cada metro dessa cianinha custa para mim 70 centavos. Como eu usei no pano de copa meio metro, ó, eu usei metade de 1 metro, eu vou ter que pegar aqui os 70 centavos e dividir por 2, que é igual, ó, 0,70 dividido por 2 é igual a 35 centavos, tá? Esse aqui é o valor que eu gastei de cianinha. Tá vendo como é importante você calcular? Porque assim, não foi... eu preciso primeiro saber a quantidade, o valor que tem cada metro. A cianinha de 10 metros custou R$7. Isso eu já tinha o total, porque quando eu comprei veio na notinha. Então, eu sei que o pacotinho fechado contém 10 metros e me custou R$7. Só que aí eu preciso saber primeiro o valor de cada metro, descobri que é 70 centavos, porque eu dividi o valor pela quantidade total. E aí, agora, depois que eu sei o valor de cada metro, eu vou para a minha peça. Na minha peça eu gastei meio metro, 50 centímetros. Peguei os 70 centavos e dividi por 2, porque eu sei que 50 centímetros é a metade de 1 metro. Então, por isso que eu dividi por 2, que cheguei à conclusão que cada metro de cianinha custa para mim 35 centavos. E assim nós já descobrimos aqui o valor do meu pano de copa, o valor do tricoline e o valor da cianinha. Agora, vamos para um ponto mais complicado, que é o valor da linha de costura. Embora seja algo assim muito barato, mas você não pode deixar de cobrar um valor referente à linha de costura. Por quê? Uma hora ela acaba e você precisa comprar outra, certo? Para esse trabalho aqui, eu considerei em torno de 5 metros de linha, tá? Então, assim, eu só fiz uma coisa assim por cima. Vamos considerar o pano aqui com acabamento, o pano é comprido aqui, ele tem 70 centímetros aqui, 50 aqui. Então, eu considerei 1,40 m aqui, 1,5 m aqui, outro aqui, que deu 3 metros, mais 2 metros aqui. Coisa básica, eu fiz aqui 5, só que aí poderia colocar até mais, porque tem as costuras que faz aqui, tá bom? Então, aí em casa, se vocês conseguirem mensurar exatamente quanto que você gasta de linha em cada pano, em cada costura de pano, é melhor ainda, porque aí vocês vão ter uma conta exata. Eu considerei aqui 5 metros, tá bom? Acredito que seja mais, mas eu estou aqui fazendo o exemplo
e eu considerei 5 metros, certo? Vou voltar aqui com o meu rascunho pra gente fazer o cálculo. Então, primeiramente, eu descobri primeiro qual o valor que eu paguei em um retrós. Então, um retrós que tinha 1.300 metros de linha, ó, 1.300 metros, eu paguei um valor de R$4, tá? Então, R$4 o valor de um retrós. Caso você tenha comprado de outro valor, eu comprei um retrós de 5.000 metros e paguei tanto. Você vai considerar esse valor aí. A quantidade de metro e o valor que você pagou. Por que isso? Porque você vai descobrir qual o valor de cada metro de linha, tá bom? O primeiro passo é esse. Então, agora que você já tem aí a quantidade de metro de linha e o valor que você pagou, nós precisamos descobrir quanto que custa cada metro. Então, para isso, você vai pegar o valor que você pagou, no caso meu aqui, 4, e vai dividir pela quantidade de metros, que no meu caso, 1.300, tá? Então, pega aí a calculadora, pega 4, divide por 1.300 e chegamos aqui, ó, a menos de meio centavo. Então, é menos de meio centavo a quantidade, o valor que eu pago por metro de linha, no meu caso, tá? Você tem que ver aí quanto que você tá pagando, ó. Menos de meio centavo, certo? Então, aqui, agora eu preciso descobrir, já que eu considerei que no meu pano eu gastei 5 metros. Agora, eu preciso saber quanto que custou esses 5 metros. Basta eu multiplicar pelo valor que eu encontrei por metro. 0,003, menos de meio centavo. Multiplico aqui esse valor que eu encontrei por 5, que aí deu aqui, ó, deu aqui o valor que eu gastei 0,015, certo? Então, esse é o valor que eu gastei no meu trabalho, considerando que cada metro vale menos de meio centavo. E aqui deu esse valor aqui, ó. Então, nós vamos vir e colocar ele aqui, ó. Linha de costura, 0,015, certo? Agora, de tinta. Tinta, gente, é uma coisa que é bem complicado, por quê? Porque não tem como você tem. Não vou dizer que não tem, que se a gente entrar na contabilidade, na parte de rateio, que é bem difícil, teria que medir cada tinta que nós vamos utilizar. E como cada desenho é diferente, a quantidade que usa, porque desenhos maiores gasta mais tinta, desenhos menores gasta mais tinta. Eu vou jogar aqui uma estimativa. Eu vou colocar aqui que nesse pano de copa, é um pano de copa que eu trabalhei em torno de 2 horas, eu vou colocar o valor de um potinho de tinta, que é um valor para mim repor minhas tintas, tá? Aí é a critério de você. Se você quiser colocar mais, dependendo do desenho for grande, quiser colocar menos, fica a critério de você. Onde eu compro, o potinho de 37 ml custa R$ 3,99. Então, eu vou colocar aqui esse valor embutido, que é referente à tinta utilizada. O valor de um potinho de 37 ml, tá? Das minhas embalagens, eu gasto em torno de R$2, tá? Que aí eu uso um papel de seda, uma caixinha, uma embalagem plástica, tem os adesivos que eu uso, as tags. Então, nisso tudo, eu considerei um valor de R$2. Você vai calcular de acordo com o que você gasta, tá? Que pode ser mais e que pode ser menos, certo? Então, aqui nós descobrimos o valor do pano de copa, o valor do tricoline, o valor da ciania, o valor da linha de costura e o valor da tinta e da embalagem. Sim, tudo isso. Olha só, 6 itens. Se você tiver adicionado mais alguma coisa aqui, você tem que colocar na conta. Porque muitas pessoas, muitas arteiras, colocam só esse valor aqui, ó. Acha que só gasta o pano de copa, mas tem tudo isso aqui que é gasto. E você tem que somar. Tendo esse resultado aqui, agora, galerinha, nós vamos somar, tá? Só somar para saber o total de tudo. Então, nós vamos pegar aqui, ó,
os R$5, vamos somar mais R$1,13 do Tricoline, vamos somar mais 35 centavos da Cianinha, vamos somar mais o 0,015 que foi da linha de costura. Ah, é pouco, mas é importante no final. Vamos somar mais os R$3,99 das tintas e vamos somar mais os R$2 da embalagem. E aí, nós vamos chegar ao valor total dos materiais. Esse valor aqui, gente, é só o valor que você gastou com materiais, no meu caso, né? Então, eu vou somar aqui, ó, R$5 mais R$1,13 mais 0,35 centavos mais 0,015 mais R$3,99. Aí, vocês não estão vendo, ó. Mais R$2, que é igual 12,48,5. Eu vou arredondar para 12,49, ó. Então, todos os meus materiais custou R$12,49, certo? Então, gente, vamos lá. Se você não tiver entendido, volte o vídeo, vai pausando, faça o cálculo de cada passo, tá? Para você, é importante demais você calcular cada item desse para você chegar nesse valor, tá? A primeira vez que você fizer isso, é trabalhoso, mas depois que você tiver definido aqui, ó, fica bem mais fácil, porque aí você já vai ter pré-determinado um valor e com base em cada pano de copa que você faz, em cada modelo. Então, para esse exemplo aqui, só de materiais, eu gastei R$12,49. Então, não foi só R$5. Imagina se aqui eu considerasse só o pano de copa. Gente, olha o prejuízo. Então, R$12,49. Então, vocês vão em casa, mais uma tarefinha. Vocês vão pegar aí e vão fazer esses cálculos aqui com base em um pano de copa que vocês trabalham ou outra peça, seja toalha de banho, seja outras coisas. Que esse cálculo aqui é um dos mais importantes para compor o nosso valor final. Que já, ó, nós temos mais alguns cálculos. A próxima aula nós vamos falar de custos fixos e depois de margem de lucro para chegar no cálculo onde nós vamos juntar tudo isso aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, tá? Para ficar por dentro de tudo. Me sigam também lá no Instagram, que eu tô sempre compartilhando dicas, @angel.pintura em tecido, tá? Se você não me segue, o link tá aí na legenda, pode começar a me seguir, que você não vai se arrepender, tá? E se você gostou dessa aula, deixa seu like, compartilhe e poste lá no Instagram, nos stories, e me marque que você tá assistindo essa aula e tá adquirindo aí a aprendizagem, porque não é só arte, é também um negócio. Então, essa série Minha Arte, Meu Negócio é para que você tenha a melhor organização e o maior controle no seu negócio aí com o artesanato, tá bom? Então, até a próxima!